Boa noite, torcedor e torcedoras lusitanos! Bem-vindos mais um LusaCast. Rafa, Que saudade do LusaCast que eu tava, saudade, pelo amor hein? de Deus. Poxa, Ah, não fazia um pode ficar por tempinho tanto agora. tempo assim, né, gente? Agora a casa tá em ordem e agora estamos nós, LusaCast. LusaCast. Tem muita novidade por aí, mas eu não... Se eu começar a falar, aí o diretor vai me xingar. Não começa Não falando... dá spoiler Não não, dá que spoiler, ele mas olha... LusaCast vai melhorar muito aí, viu? Vocês esperam, vocês vão amar. Show. Rafa, Ah, eu tô aqui tá bem feliz? feliz por vários motivos. Tem a nossa volta ao Canidé. Estamos indo De volta pra casa. Vamos aproveitar esse restinho aí mais do Canidé. Vamos jogar a Série D no Canidé. Torneio importante pra gente, né? Nossa Copa do Mundo. E vai ser importante a gente estar no nosso estádio pra voltar pra Série C e subir os degrauzinhos aos poucos. Mas importante, então tô feliz demais dessa volta aí ao Canidé para disputa da Série D e feliz com o convidado que a gente tem aqui hoje, Coisa linda. que nome que a gente vai trazer aqui para vocês. Podemos falar que é já- o Einstein O da gênio. medicina esportiva. Eu só escutei isso, tá, Rafa? Não, o cara, ó, vocês vão ver, fera demais, tem uma carreira maravilhosa, seleção brasileira, campeão mundial de clubes, gente, sensacional. Estamos com o doutor Turíbio aqui, Bem-vindo. doutor da Portuguesa, seja muito bem-vindo, um prazer enorme para a gente estar recebendo o senhor aqui. E eu que já tirei a casquinha do doutor, antes de começar o programa, eu já fiz uma consulta grátis, porque eu tenho meu joelho meio ruim, então já peguei umas dicas do que eu tenho que fazer com o doutor. Então, doutor, seja muito bem-vindo, uma boa noite, uma boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai estar vendo o LusaCast. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com a Tata, com o Rafa. Agradecer ao Marcos também aí pelo convite, por toda a preparação para a gente estar aqui podendo falar com os nossos torcedores da Lusa, da querida Lusa, que nós estamos aqui hoje realmente com muita satisfação. Muito obrigado pelo convite. Que bom, doutor. A gente que agradece muito o senhor estar aqui. Sei que veio de longe. Doutor mora longe, veio aqui especial para ter essa conversa, esse bate-papo, essa resenha com a gente, para a gente saber mais do profissional, que muita gente já sabe, né? Mas é bom lembrar como que o senhor começou essa carreira na medicina, esse Einstein na medicina esportiva. Queria que o senhor contasse para a gente como é que foi. Então, na verdade, eu comecei a minha vida profissional, né, na Escola Paulista de Medicina, né? Eu estudei lá, me formei em 1972, então já tenho mais de 50 anos de Tá ficando formado. formal, né? E eu, lógico, sempre fui um apaixonado pelo esporte, né, e pela ciência. Sempre foram minhas duas paixões. E eu consegui, e sou muito feliz por ter conseguido isso, eu consegui juntar as duas coisas, porque dentro da faculdade, que hoje é a Unifesp, né, que é a Escola Paulista de Medicina, eu consegui montar uma estrutura de pesquisa e de ensino na área de medicina esportiva, de fisiologia do exercício, e surgiu um convite para trabalhar no futebol na época, uma época em que essa minha área aí, que é a área da ciência aplicada ao futebol, digamos assim, praticamente não existia. Então, eu aceitei o convite desde que eu pudesse manter o vínculo acadêmico. Então, eu me tornei depois professor da universidade, da Escola Paulista de Medicina. Fui professor lá durante 35 anos. Me aposentei como professor adjunto nível 4 lá. E passei a trabalhar no futebol pelo convite que eu recebi do São Paulo Futebol Clube. Então foi no São Paulo todo o começo. Foi meu convívio, digamos assim, com o esporte, do ponto de vista da vivência, foi no São Paulo Futebol Clube, onde eu fiquei 25 anos à frente lá do setor de fisiologia do exercício, de reabilitação, que o São Paulo sempre valorizou aí como um dos pontos importantes aí do próprio clube. Doutor, a gente pode dizer então que o senhor foi um dos responsáveis por essa revolução. Porque se a gente pega lá o futebol dos anos 70, 80, não tinha toda essa aplicação que tem até hoje em dia,
Hoje tem o GPS, né, que controla o jogador, né? Cada vez mais vem mais atualizações, a modernidade vai chegando. Então a gente pode dizer que o senhor ali foi o responsável lá atrás por essa viradinha de chave, É, essa modernidade que tem hoje em é, relação à eu, medicina do eu me futebol. sinto meio culpado por isso. Eu acho que realmente, né? Claro que não fui só eu, porque eu tive aí a felicidade, inclusive, de formar um grupo comigo, né? De profissionais que começaram a trabalhar nos clubes de São Paulo. Enquanto eu estava no São Paulo, um aluno meu estava no Corinthians, outro estava no Palmeiras, outro foi para o Santos. Todo mundo na mesma raiz ali, que era esse centro que a gente criou lá na E Unifesp, trocando experiências, trocando que é o mais experiências. importante, né, doutor? Viajávamos junto todo ano para congressos fora do Brasil, então foi um tempo muito bom. E eu, felizmente, eu acho que naquela época eu fiquei no lugar certo, porque foi onde as coisas aconteceram realmente com mais velocidade, que foi no São Paulo. Entendi. E através do São Paulo, o senhor chega na seleção brasileira. Isso. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência ali, dessa Então, convivência na eu, seleção na brasileira. verdade, eu tinha amigos por afinidade com essa área, principalmente o pessoal da área de preparação física. Então, eu tive grandes amigos que foram o Gilberto Tim, que quem é mais antigo vai lembrar, que foi, na época, o grande preparador físico, que trabalhava com o Tele Santana, o Moraci Santana, o João Paulo Medina, que criou depois a Universidade do Futebol, né? E esses profissionais, por contato que tinham conosco, acabaram criando um vínculo muito forte e foram exatamente eles que me convidaram, através, lógico, das respectivas comissões técnicas, para trabalhar com a seleção brasileira em 1991. E eu fiquei na seleção, sempre naquela época ainda numa função muito de retaguarda, porque hoje os profissionais dessa área estão muito mais integrados na comissão técnica. Eu sempre tive uma função muito mais acadêmica, de retaguarda, de ciência, né? E fiquei de 1991 a 1994 com a seleção brasileira, felizmente coincidindo lá com o título mundial de 1994. Tetra! Você falou que as personalidades do futebol brasileiro, o senhor trabalhou. Eu queria que o senhor falasse para todo mundo como que foi a experiência de trabalhar com esses grandes nomes, né, doutor? Olha, eu felizmente tive chance de estar em contato com os grandes jogadores aí dessas décadas todas, né? Naquela época onde eu comecei a ter esse contato mais de perto, né? Primeiro foi o grande time que o São Paulo tinha na década de 90, né? De 91, 92. Raí, os grandes jogadores, o Zete, Cafu, Miller, né? Que era o grande time, Palhinha, da década de 90 do São Paulo. Uhum. Continuei no São Paulo, logicamente, durante todo esse tempo. Na época da seleção, foi aquela seleção de O senhor se 94. dividir entre seleção e São Paulo, então. A seleção foi muito Nossa! focada na preparação para a Copa do Mundo, né? E aí era Romário, Nossa. era Bebeto. Bebeto, o próprio Raí, que fez parte daquele grupo, né? O Dunga, os grandes jogadores ali daquele elenco da seleção tetracampeã do Tetracampeão, mundo né? na época, né? Romário dava muito trabalho, doutor? Ai, eu ia falar essa pergunta! Gente do O céu! Romário Conexão, tem conexão. um fato engraçadíssimo com o Por Romário. favor, é isso que que a gente gosta. Fala aí, tá? A gente gosta disso. A gente também gosta das fofocas, Você né? estava falando do GPS, né, Certo. que hoje é um instrumento de uso absurdamente imprescindível no futebol atual. Uhum. Naquela época não tinha GPS. Como é que a gente podia saber quanto um jogador corria em campo? É. Primeira coisa que eu comecei a fazer foi usar uma escala do campo num papel A4, né? Papel ofício, digamos assim. Uhum. Tinha o campo desenhado e em uma escala de 1 para 300. E eu ficava lá no alto observando um jogador com um pontilhado, um tracejado ou uma linha contínua, dependendo se ele estava andando, trotando ou correndo. Caramba. E eu fazia isso acompanhando esse jogador, trocando as folhas, um jogador durante o jogo inteiro marcando. Quando acabava, eu pegava aquela folha, pegava uma régua e media os traços de andar,
de trotar e de correr. Olha como... E a gente publicou, inclusive, um estudo na época, que foi o primeiro estudo publicado para dizer quanto um jogador percorria durante um jogo. Na unha, literalmente, né? Eu na primeira, Olha o coitado, tanto. já tava lá no outro, já tava no Olha. primeiro, já tava no segundo, último, já Não, tava... e só dava pra Depois fazer um inventar jogador, um né? número. Um por vez. Um por vez. Depois a gente evolui um pouco e fez com vídeo fechado no jogador. Mesma coisa, fechava o vídeo, acompanhava ele o jogo inteiro e aí você via pelas passadas, contava as passadas do jogo inteiro. E a gente fazia isso com os jogadores do São Paulo, né? E eu, nessa época, já tinha até um profissional que me ajudava, que era o Wellington, que hoje está na China, já trabalha no futebol chinês há muito tempo. E a gente fazia todos os jogadores de São Paulo. E chegamos lá, naquela época, saber que um jogador, na época, corria 8, 9 quilômetros aproximadamente. Hoje, que corre menos, corre 11, 12, né? Para ver como o futebol evoluiu fisicamente. E hoje é, logicamente, com GPS. Mas a história do Romário foi o seguinte. O Romário veio fazer um jogo contra o São Paulo no Morumbi, se eu não me engano, naquela época ele estava jogando no Fluminense, né? Que ele jogou Fluminense, Vasco, Flamengo, né? Ele estava jogando no Fluminense. E quem já fazia esse trabalho para mim de filmagem era esse profissional que eu falei, que eu criei dentro do clube ali, que era o Wellington. Eu cheguei para o Wellington e falei, olha, hoje você não vai filmar nenhum jogador de São Paulo, você vai filmar o Romário, que nós queremos saber quanto o Romário corre num jogo. A média, como eu falei, era 8, 9. O Romário correu 4 quilômetros e fez 3 gols. Ah, não. Ah, o não é baixinho é possível. diferente, né? O baixinho é diferente. Então, você vê que ali era eficiência, né? Ele jogava num espaço curto de campo e só decidia, né? E a bola ia no pé dele dentro da área, a gente sabia o que acontecia. Mas é uma história engraçada porque mostra que realmente metade. Você vê o que é o especialista, né? É um especialista. Não vai pedir para o Romário marcar. Doutor, Jogar o jogador fora. Né? Cada um no seu quadrado. O Romário, ele dá várias entrevistas, né? Ele vai em vários podcasts e tal. E o pessoal às vezes fala, pô, Romário, você não gostava mesmo de treinar? Ele fala, esse negócio de não gostar de treinar virou uma lenda. Não é que eu não gostava de treinar. Só que eu acho que eu não podia fazer o mesmo treinamento do que um lateral faz, do que um volante faz. Ele falou, eu precisava fazer gol. Meu treinamento é o quê? Aquele último terço de campo. É o critério, é o conceito de treinamento específico. É uma coisa que o futebol não tinha isso, né? E começou a ter. Hoje já existe uma especificidade que respeita a individualidade biológica de cada atleta, né? A maneira de jogar, o conceito que ele tem de potencial e de deficiências, né? E você tem que tentar explorar o potencial que ele tem e não tentar, digamos assim, agredir aquilo que você sabe que ele não vai conseguir adquirir. Então, tem que potencializar o que ele tem de bom. É esse o conceito atual. Tá, hoje é aula, né? Você já percebeu? O pessoal que tá em casa tá acompanhando a gente aí, hoje é uma aula, hein? Eu falei que era o Einstein da medicina esportiva. Caramba, hoje foi o que eu ouvi, eu só ouvi isso. Fera, hein, doutor? Demais. Doutor, agora falando da nossa querida Lusa, esse projeto novo aí que o senhor tá à frente aí com a Portuguesa. Queria que o senhor contasse essa experiência de ter vindo para a Lusa e o que o senhor pode passar para o torcedor, essa experiência desse projeto que tá tendo na Portuguesa. E como foi o convite, né? E como eu surgiu. sou curiosa, você sabe que eu sou... Você fala de mim, né? Tá vendo? Também é curiosa. Então, bom, em primeiro lugar, está sendo uma experiência incrível. Eu saí do São Paulo já há mais de uma década atrás, né? Fiquei 2 anos no Clube Pinheiros, trabalhando com atletas olímpicos do clube, né? E depois eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos, para uma consultoria para uma empresa americana. Acabei ficando 4 anos nos Estados Unidos. E voltei em 2022 agora, né? E estava sossegado já. Achei, bom, agora acho que não vai acontecer mais nada. Sonha! Aí, toco o telefone, era o Alex Bourgeois, o nosso presidente da SAF.
que eu conhecia Hum, há muito tempo. Eu não sei hum. se ele vai achar ruim, mas eu vou contar uma história do Por Alex aqui. Por favor. favor, Essa eu, É. eu gosto de pouquíssima saber gente das, sabe, hein? pri- Pouquíssima gente sabe. principalmente do Eu chefe. conheci o, Porque eu daí a gente fala, eu conheci o sei Alex, que o seu passado. conheci o Alex É. em Campos do Jordão, tá? Num jogo de futebol, num campo de futebol society. E eu fui participar do jogo, isso deve fazer uns 15 anos, talvez, né? E o Alex jogando com todo mundo, né? E nessa época eu ainda trabalhava no São Paulo. E o Alex chutava a bola e gemia. Pô, parece eu jogando E eu, com meu joelho. eu cheguei e falei, escuta, o que está Ai, meu pai. acontecendo? Porque eu tenho uma pubeite aqui que me judiando, e eu já tratei, já fiz de tudo. Não Parecia sara o, isso. o Gustavo Kirten, né? Quando jogava o tênis. Parecia, e era isso aí. É. Aí eu falei, poxa, mas não, pera lá, isso tem cura, né? Você Sem precisa cura. tratar, você precisa fazer uma fisioterapia bem feita, tal. Eu falei, se você quiser, eu vou falar com o presidente do São Paulo e te convido para tratar lá no Refis do São Paulo. Ah, ele na mesma hora se interessou. Fui falar com o presidente achou que era, até porque o Alex nessa época era casado com a filha do governador. Opa! Ó, Ó. Ô, Alex, você sabia o que eu Dona ia Liebe tá acabar falando contando isso, né? tudo. Bom, Depois eu vou entrar nos bastidores. mas Vai não sei contar o que tudo vai pra mim. acontecer comigo. Ó, se eu perder o emprego, vocês são culpados, hein? Mas vamos lá. Culpa é da Tata. É Aí, sempre aqui. Ai, tá acostumada, Alex. Vou falar só uma coisa pra você, chefe. ah, As pessoas contam tudo aqui. Não vai querer achar que as aí coisas. levei o Alex para tratar no No, Refis no do Refis São de São Paulo Paulo. e ele ficou bom. Nunca mais teve pubeite. Olha. E aí a gente se tornou amigo. E aconteceu muita coisa, que a gente se encontrou várias vezes nesse espaço de tempo daquela época até agora. Mas fazia algum tempo que eu não via o Alex. E para mim foi até uma surpresa quando surgiu esse convite, né? E claro, pô, uma pessoa que era meu amigo, que está com um projeto tão bonito como esse, com um propósito tão nobre como é Uhum, resgatar o que a sim, Lusa representa para o futebol brasileiro, né? exatamente. E para toda a torcida lusitana, poxa, aí eu não podia de maneira nenhuma deixar de atender. E acho que foi melhor do que eu esperava. As coisas estão acontecendo de uma maneira tão natural, com um grupo tão integrado, com profissionais tão competentes que estão lá, tanto na SAF quanto dentro do próprio ambiente do futebol, que eu estou realmente muito feliz. E hoje a minha camisa é essa que eu não estou usando agora, mas que o Rafa está usando, que está pendurada aí, que a Tata está vestida aqui, que é a camisa da Lusa. Ai, que bom, a gente fica tão feliz, A né? Tata brinca, né, Tata? Já na primeira vez você fala que a portuguesa é o bichinho que pica, né? Exatamente. Gente do Exatamente. céu. Eu sou a figura pura de que pica e aí você não sai mais dali. Ali você não sai mais. Parece que cria raiz assim, ó. E aí a gente vira um monstro. E é a família, né? O clube família, né? Que a É. gente sempre bate, né? Na tecla que a portuguesa É, é o muito, é clube muito família. raiz, né? Então você vê ali no dia a dia que é bem gostoso. E é um lugar que as famílias se sentem bem de levar crianças, de levar idosos. Sim, É uma torcida respeitosa, né? sim. Para crescer. E é isso que a gente quer, que venha todo mundo. Que o mosquitinho vire, tira a dengue e traz o mosquitinho da portuguesa. Aí infecta todo mundo. Uhum. E não larga mais, pode ter E certeza. não larga mais. Doutor, a gente está voltando para casa. E a gente sabe que muita coisa por aí já saiu na mídia e não é segredo para ninguém. O tal famoso do campo sintético ou natural. O que o senhor fala sobre isso? Bom, eu sei que é um assunto extremamente polêmico, Exato. controvertido e absolutamente sem consenso. Uhum. Tem defensores radicais do campo natural, tem defensores já radicais do campo sintético. O que acontece é o seguinte: o problema não é você comparar o sintético com o natural. O problema é você comparar o campo bom com o campo ruim. Certamente, a tecnologia da grama sintética
tem evoluído muito. Uhum. Então, hoje, existe já uma geração do campo sintético que é absolutamente perfeito para se jogar futebol. Nós temos o gramado Pacaembu hoje, que sem dúvida nenhuma é um gramado sintético, que todo atleta que joga lá sai elogiando. Tá. E tem campos sintéticos que criaram, na verdade, até um conceito ruim, porque quando você fala em campo sintético, todo mundo que joga futebol lembra daquele campo de society que ele joga com os amigos, Exatamente, eu né? jogo de Isso. Onde tá segunda-feira, cheio society, daquelas né? bolinhas de borracha que o É. Minha cara esposa pisa, ama essas borrachinhas pretas. Nossa senhora. cai, rala, queima a perna. Isso não é o campo sintético que agora existe. Essa pergunta aqui É. também fica na minha cabeça. Então, a questão é isso, de que campo sintético nós estamos falando? Se for esse da pelada do society, com toda Ok. certeza ninguém vai dizer que aquilo é Entendi. adequado para um jogo de futebol profissional. Agora, se for o campo do Pacaembu, por exemplo, que é o melhor de todos do ponto de vista de tecnologia do campo sintético, os próprios jogadores nossos que jogaram o Campeonato Paulista lá, né, falam que, sem dúvida nenhuma, é o campo que eles mais gostam de jogar. E é uma coisa que ele é perfeito, né? Não é só lá, mas eu digo porque lá a gente conheceu bem. E o jogador fala isso, é o tipo de campo que o craque não precisa olhar para o chão. Ele dá o passe sabendo que a bola está aonde a física determinou. A bola rola e cai ali. E onde ele bate na bola, ela vai na direção que ele dirigiu o passe. Isso favorece o craque, favorece o jogador de maior habilidade. Habilidade. Aí, se você compara com um campo de grama natural, que cheio de buracos, cheio de falhas, é melhor o sintético. Uhum. Agora, se você falar de um campo natural com uma conservação perfeita, com a grama perfeita, eu acho que todos nós vamos dizer que A grama- prefere a grama natural. Se Certo. for aquele campo bem Sem cuidado, buraquinho nenhum. sem buraco, sem falhas, aí não tem como dizer que o sintético é melhor. Uhum. Mas não adianta ficar com esse conceito arcaico, porque evoluiu muito o campo sintético. Os novos são muito bons. A tecnologia do sintético do Pacaembu já é diferente da tecnologia que o Palmeiras tem no Allianz? Eu acredito que o pessoal do Allianz não gosta muito que fale isso, mas já é. Entendi. O campo do Pacaembu já é melhor do que o campo do Allianz. É porque falaram que o do Allianz é com cortiça. O que houve é o seguinte, a cortiça vai substituir a bolinha de borracha, Certo. certo? Aquela bolinha, aquele pozinho de borracha, é o amortecimento que existe e, logicamente, compõe a gramatura, digamos assim, do gramado sintético. E agora percebeu-se que é muito melhor um fragmento minúsculo de cortiça do que essa bolinha de borracha. Então, no Pacaembu já é muito mais a cortiça do que qualquer outro material. Doutor, em relação a lesões dos atletas, tem alguma diferença da grama sintética e da grama natural? Olha, quando a gente pergunta exatamente isso que você está apresentando, como é que você vai buscar a resposta? Não é porque eu penso, não é o que o Rafa pensa, não é o que você pensa, nem a impressão que o pessoal que joga bola com a gente tem. Você tem que buscar comprovação científica. Uhum. Existem estudos sérios que compararam incidência de lesões no campo natural e no campo sintético. Então já tem estudos sobre isso. Tem muitos estudos. Legal. Só que você tem que ver os estudos recentes, Sim. porque senão cai no mesmo problema As que a gente estava tecnologias estão falando. diferentes, igual o senhor falou. Então, tem um estudo que hoje é o mais importante, que foi publicado em 2023 na revista Lancet, que é talvez entre as 3 melhores revistas científicas mesmo. do mundo, Uhum. certo? Nesse estudo, extremamente bem conduzido, feito com o mesmo número de exemplares, digamos assim, de atletas jogando nos 2 tipos de campo, não mostrou absolutamente nenhuma diferença de lesão, seja qual for, traumática, seja muscular, entre o campo natural e o campo sintético.
desde que você tenha, como eu falei, a comparação de ambos de Uhum. bom estado de conservação e de alta tecnologia. Em Certo. relação ao atleta em si, o senhor vê, percebe ou não que existem existe esse bloqueio deles também em relação ao Existe, campo? existe. Digamos assim, a grande maioria tem esse conceito de que o campo sintético é ruim. E tem razão de ter, porque a experiência pregressa é muito mais desses campos ruins, né? Uhum. Que levam o indivíduo a formar uma opinião e ficar firme naquela opinião. Eu tenho certeza que se a gente esperar mais, sei lá, 5 anos, onde período durante o qual a tecnologia do sintético ainda vai evoluir mais, Exatamente, é. essa tendência vai modificar totalmente. É Não um caminho sem acredito que volta, você doutor. vai preferir o sintético do que o natural. Não é isso que eu estou Tá. dizendo. Tá? Até a gente gravou um vídeo foi divulgado nas Foi redes mesmo. sociais, em que eu falei que precisa mudar o conceito. Ou seja, você tem que atualizar o conceito. Entender que não é mais aquele sintético onde você rala a coxa, onde você enche a chuteira de bolinha de Bolinha. borracha. Vai mudando isso. Uhum. E, nesse caso, pode ser tão bom quanto o natural. Eu acho que essa é a ideia. Não vai ser melhor que o natural. Sim. Eu acho que Mas não. tão bom Uhum. quanto. Mas tão bom quanto. Então você É. acha que é um caminho sem volta o sintético? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. Até Porque mesmo pelo hoje, trabalho, né? vocês sabem qual é um dos grandes problemas do campo natural que precisa ser resolvido? Não ter incidência de luz, porque os estádios, cada vez mais, eles Sim. têm cobertura Estão fechando. que vão impedindo que haja incidência de luz solar. Isso até os grandes clubes da Europa, já o Real Madrid fez um negócio de futurista lá, onde o campo sai para tomar luz, né, É. do sol. É claro que isso aí não é a realidade que vai existir aqui, Claro. Uhum. mas claro, para tudo existem estudos que vão possivelmente Exato. resolver esse problema. Uhum. Mas isso está acontecendo. Então, tem muito campo natural ruim hoje. Exato. Né? O clima também, né? Foi o que o doutor falou. A gente comparar um campo de gramado ruim com esses sites novos, modernos, não tem como o cara falar que prefere jogar no gramado ruim. Exatamente. Agora, um gramadinho perfeitinho, sem buraquinho. Isso Aí tudo aí bem. não tem dúvida. Porque tem muita lenda também que o sintético segura, doutor. A chuteira, então força ali ligamento. Mas aí que Balela. começa cada vez mais a evoluir a chuteira. Entendeu? A chuteira para o sintético nunca pode ser a mesma chuteira do que o campo natural. Faz então, sentido. É lógico que isso para o profissional, que vai ter meia dúzia de pares de chuteira para usar, escolhendo até a cor e tudo bem. Agora, o cara que joga na várzea ou no society, A gente fica até doido na chuteira, né? Ele vai jogar com a mesma chuteira. Então, aí, claro, ele vai ter mais problema até no sintético, porque o sintético não arranca pedaço, né? Certo. Ou a grama natural eu arranca. ouvi falar Então, isso. às vezes, o indivíduo está com um cravo inadequado para aquele campo que tem tendência, lógico, de segurar mais, ele tem uma chance maior de ter uma contusão. Entendi. A gente pôde acompanhar a Portuguesa no Paulistão, jogando Pacaembu, né, o sintético, igual a gente já conversou aqui bastante. E o torcedor que ia no estádio, principalmente, via muito que jogavam água no Sempre. começo do jogo e no intervalo. O diretor tomou uns banhos lá. E o pessoal, os sócios torcedores que participaram de ações lá Também tomaram banho. Doutor, eu queria que o senhor explicasse por que tem que jogar essa água. Porque aí você tem aquele material que está abaixo do filamento da grama sintética, ele não pode ficar muito seco, né? Se ele ficar muito seco, ele começa a não ter o comportamento de permitir que você tenha menor impacto, que você tenha também chance da bola correr com a velocidade que deve correr, né? Então, se você molha, ele tem uma consistência mais parecida com a terra até. Por Olha isso que que você tenta interessante. molhar para ter melhor comportamento daquilo que está Legal. entremeado ali nos fios do sintético, né? E até o teste que se faz hoje para ver
se o campo é adequado ou não, é curioso. Eu também fiquei sabendo disso há pouco tempo. Eles usam uma rampa, né, padronizada, e essa rampa é testada num campo natural, certo? Então, um campo perfeito. Aí você põe a bola em cima da rampa e solta. Quando ela solta, ela vai rolar. Certo. Ela não pode rolar nem menos que uma certa distância, nem mais que uma certa distância. Então, se eu não me engano, é uma coisa que entre 5 e 8 metros. Se ela rolar menos que 5, aquele campo está retendo a bola. Se ela rolar mais do que 8, o campo está fazendo a bola deslizar mais do que devia. E esse é o teste que se faz hoje para comparar o sintético com o natural. Uhum. Então, se você pegar esse campo do campo de society da pelada, a bola não vai chegar nem perto dos 3 Então, eu tô metros. imaginando aqui a bola. Então, a tendência é essa. E ver impacto. Hoje tem instrumentos para medir impacto, certo? Você usa que nem um martelo que mede a força aplicada e o resultado da, digamos assim, da resposta, né? Da reação à ação. E isso tende sempre a tentar equalizar o sintético natural. E vai evoluindo cada vez mais para ser cada vez mais um campo que não se tenha diferença. Esse é o objetivo, é não ser diferente ou ser o minimamente diferente do que é o campo natural. Nossa, olha o pessoal que tá Caramba. em casa aí, tá acompanhando a gente. Que aula hoje do doutor, Que aula. explicando aí sobre o sintético, tirando as dúvidas aí de todo mundo. Doutor, a gente sabe que o senhor trouxe parcerias para português aí no Paulistão, né? Tem até a Nutraer, né? Isotônicos, a Performance Nutrition e a Kelvin Termografia. Esqueci de alguém? Não? Isso. É isso? É isso Queria aí. que o senhor contasse pra gente sobre essas parcerias e se vão vir mais parcerias, né? Bom, em primeiro lugar, as 3 que você citou, né? É uma empresa de isotônicos, tá? Que fornece hoje para o profissional e para o sub-20 da Lusa e também vai estar fornecendo para o feminino, que vai em breve estar começando também, né? E é uma empresa parceira nossa e o isotônico deles é extremamente elogiado pelos atletas. Eles literalmente adoram o isotônico da Nutraer. A outra é a Performance Nutrition, que tem uma linha de suplementos nutricionais, que hoje todo mundo sabe que é também do dia a dia do atleta. Exato, a utilização de É suplementos. necessário, né, doutor? Exatamente. Tá. Então, eles atendem literalmente aí a solicitação que é encaminhada a cada mês e a gente conta com esses suplementos, que é um recurso imprescindível, né? E o terceiro, que é a Kelvin, que é uma empresa ligada ao Hospital Albert Einstein, que fornece a tecnologia para fazer a chamada análise termográfica, que é um recurso muito atual, extremamente importante. Para se ter uma ideia, né? Você tira uma fotografia, principalmente dos membros Nós inferiores. fizemos um vídeo, né, também, Sim, né, doutor? Nós sim. fizemos. Não é muito Fizemos. interessante, muito, muito. E quando você tem um determinado ponto, um determinado músculo que está com um processo inflamatório, que é consequência, por exemplo, de uma lesão, ou às vezes de uma sobrecarga que pode evoluir para uma lesão. A área que está acometida desse processo inflamatório, ela dá uma resposta de modificação de cor pela modificação de temperatura que tem no local. Caramba. Então, é o princípio básico. Inflamação aumenta a temperatura, né? Todo mundo sabe isso desde que a gente é criança, Sim. né? Sim. Então, quando você tem uma inflamação no músculo, esse ponto fica mais quente. Mas esse processo, ele detecta mínimas variações de temperatura. Caramba. E compara uma perna com a outra. E aí fica claro quando você tem uma assimetria, que significa aquele músculo posterior da coxa ali, do lado direito do atleta, fica com uma mancha denotando uma temperatura elevada, consequentemente, um processo inflamatório. Aí você faz uma fisioterapia direcionada para aquele ponto e não libera o atleta antes de voltar a ter a normalização daquela área comparado com o lado contralateral.
Que cor que fica na foto? Quando Fica tá... vermelho. Nossa, se tirar uma foto minha, vai estar tudo vermelho essa Coitado, vai perna aqui, ó. começar, vai querer lá no CT. Pô, podia, né? Você- Eu tenho- Não? Rafael, vai devagar. Só terminando a sua Sim, por favor. mesma pergunta, né? Nós certamente não vamos parar por aí. Eita, Né? que coisa boa. Ah, eu vamos- ia fazer essa pergunta aí. Eu nem preciso nem trabalhar, não tô faz tudo Não, mas- gente. Nós vamos estar em breve introduzindo análise genética nos Caramba. nossos atletas, porque esse é o futuro da ciência aplicada no esporte. Identificar genes responsáveis por determinadas características Caramba. físicas, e isso, principalmente quando se trata de categorias de base, é uma coisa que hoje começa a ser o instrumento do futuro, né? Você conseguir, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético aí, Uhum. ainda meio futurista, né? Mas você descobrir qual é o atleta que vai ser um velocista no futuro. Qual o Meu atleta que Deus. vai ter uma condição aeróbica maior, né? E mesmo para o próprio adulto, já o atleta adulto, você tentar entender por que aquele atleta tem um destaque numa determinada qualidade física, né? Então, isso hoje não é nada impossível de fazer. O que precisa ter é realmente um estudo mais aplicado, que só, por exemplo, a vivência dentro de um clube vai proporcionar. Porque ali você tem o dia a dia, você acompanha a evolução no dia a dia, você acompanha a progressão de um atleta desde que ele está lá nas categorias de base até que ele chega no profissional, né? Então, é um campo de estudo fantástico, né? E eu sempre lembro aí de uma experiência que eu tive no São Paulo com o Kaká, né? O Kaká, eu conheci o Kaká no São Paulo quando ele tinha 14 anos, né? Nossa, E mano. ele já era visto como um atleta que ia ser um craque no futuro. Só que ele tinha um problema. Ele tinha uma defasagem de crescimento. Então, ele tinha enorme dificuldade até de ser titular das categorias de base, do Se não me engano, ele infantil, foi do reserva nas juvenil. categorias de base. né? Exatamente, porque ele perdia no físico, né? Aí chegaram lá, não sei como é que surgiu isso lá na base, a querer que ele usasse hormônio do crescimento. Que Aí- tinha muito, né? Que É, é a famosa fazia- injeção do O crescimento Fenômeno e tal. usou, não usou? É. Porque falam que foi até por causa disso que Eu acho depois que era a gerou a única- lesão uma das dele. únicas Porque tem coisas que muita tinha. coisa que a gente não sabe o sabe. que é É. verdade e o que é Uhum. mito. É. Né? Mas o Kaká chegou aí e me levaram o Kaká para a gente ver no profissional, quando ele tinha 14 anos. Caramba. Aí ele chegou com o pai e com a mãe. E eu olhei para os dois. O pai dele tem 1,92 m. Gente, Caramba. A mãe tem 1,75 m. não dá pra entender, né? Aí eu falei, escuta, só uma pergunta. Ele não é adotado, né? Ele é filho de vocês mesmo, né? Eu ia fazer essa pergunta. Se ele é filho de vocês, ele vai crescer. Não teve Dá os tempo ao tirão, tempo. né? Espera, se der hormônio de crescimento, você vai mudar a natureza dele. Isso aí vai ser catastrófico. Graças a Deus eles ouviram. Aí Bom. ele voltou 4 anos depois. Ficou na base, foi crescendo. Só que aí ele chegou, quando foi incorporado ao profissional, ele já tinha 1,87 m, Olha que Tá coisa. que é a estatura que ele tem até hoje, tá? Só que ele pesava 76 quilos em Nossa. 1999, né? Aí ele entrou num programa conosco e a gente começou a usar pela primeira vez no esporte profissional do futebol os suplementos nutricionais. O Kaká foi o primeiro atleta que consumiu creatina. Olha que coisa. Na época que a Exclusivo. creatina ainda era proibida no Brasil, não de ser consumida, de ser comercializada. Então você tinha que trazer de fora. De fora. E ele usou creatina, usou whey protein e usou maltodestrina. Que hoje... Em 1 ano e meio, ele ganhou 10 quilos de massa muscular. E virou um case de sucesso, né? E eu acho que foi, acredito eu, o primeiro atleta que teve o benefício do uso do suplemento nutricional. Olha. Mais coisa. mais uma do doutor aí Mais uma que... exclusiva para nós. E que graças bom. a ele a chavinha virou, porque hoje todos usam, né?
Então, creatina. E a importância do senhor ter trazido esses parceiros, eu né? sempre gosto pra de Palusa. falar que nunca é o mérito meu, é sempre do grupo, grupo. que está Do grupo. conosco Justo. aí, né? Que justo. você tem que, lógico, participar, conduzir, orientar, que é o que a gente conseguiu fazer, né? Falando em dificuldade, que também não é, mistério para ninguém aí, todo mundo sabe o quanto a Portuguesa era, né, não vou dizer falha, porque quando o senhor chegou, era uma academia, era organizada, o que eu posso dizer? Era organizada, mas não Não era tinha tão não moderna, tinha de repente. essa estrutura. Uhum. Como é que foi para o senhor chegar lá e ver tudo isso? Foi uma coisa olhando e falar, meu Deus, é assustador? Ou para mim eu vou conseguir organizar e vai tá tudo bem? Não, Foi, eu se sempre assustou? senti muita confiança que as coisas iam evoluir, porque a mentalidade da SAF, a mentalidade do Alex Bourgeois, do Marcos Mignoni, a mentalidade do Tadeu, que é o diretor de futebol, a Uhum, mentalidade do Fred Mourão, que é o diretor de marketing, e de toda a equipe, sempre foi essa. Vamos implementar tudo que a gente puder para o mais rápido possível resgatar o que é necessário. uhum. É lógico que é uma tarefa muito árdua. Isso. Tem muita coisa para ser Trabalho de resgatada. formiguinha, né, Uhum. doutor? E até a partir da necessidade de uma reforma da estrutura física. Isso. Porque o centro de treinamento é um lugar lindo. É maravilhoso Isso é o centro de verdade. treinamento da Portuguesa. Você não acha hoje um que tem uma natureza e uma área física tão bonita como o do CT da Portuguesa. E Legal. falando dos profissionais também que já passaram por lá, Poxa, eram basta ver excepcionais. quantos Conheci Sim, boa, tá. todos. Bem grandes lembrado. jogadores nasceram lá. Exato, exato. Só não Então, tinha a estrutura, né? exatamente. Agora vai ter uma reforma com um projeto arquitetônico fantástico. O senhor está Além do fazendo parte Canindé, desse projeto da reforma? sim, a gente tem reunido com o arquiteto aí semanalmente, discutindo. Já vimos exemplos de todos os grandes centros de treinamentos que tem hoje, Red Bull, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, que eu conheço bem, Uhum. né? Uhum. E nós vamos fazer não igual, melhor. Cara, Olha! aí, torcedor lusitano. Pode ter Presta certeza atenção, que hein? vai ser melhor. Não é para amanhã, é Sim. impossível Sim, isso, doutor. Sim, certo? sim. Mas vai evoluir junto com a evolução da Lusa da Série D para a Série C, da Série C para a Série B e daí para a Série A. Eu tenho certeza que daqui 4 anos, que se Deus quiser, nós vamos estar na Série A, nós já Uhum. vamos ter esse centro de treinamento modelo lá onde é hoje no Parque Ecológico. Caramba. Muito bom. Posso fazer um pequenininho desabafo? Pode. Pessoas que ainda tentam implicar com a SAF, que entram querendo estragar a SAF, olha o trabalho profissional que está sendo feito. Não só numa área é o que a gente fala, o futebol não é só o que ele é jogado dentro de campo, é o entorno do campo, a estrutura, o CET, o apoio. Ó, o doutor está fazendo parte do projeto da reforma do CET, de toda a área de academia, enfim. Olha a importância disso, olha como esse trabalho está sendo muito bem sério e um trabalho que nunca, não por falta de comprometimento dos antigos presidentes, não vem ao caso, mas é o que a assim, gente falou, mas não por tinha falta estrutura, né? de verba, Isso. enfim. Exatamente. Então, olha que legal isso, torcedor lusitano. Olha que importante. A gente tem que ficar muito feliz, é o que o doutor falou. As coisas não são para amanhã. É um Exatamente. trabalho de formiguinha Até porque que o leva um apressado tempo. come cru e quente, né? Exato, tá. Verdade. E aí, Bem legal, viu, doutor? sempre, Rafa, sempre é importante a gente fazer um apelo para a torcida, né? Que bom. A torcida tem que fazer a parte dela também, não é verdade? O que é a parte dela? É ir no jogo. Nós precisamos ter torcida no Canindé agora, nesse Campeonato Brasileiro. O crescimento dessa torcida pode ser literalmente exponencial. Uhum. A gente vai construir, lógico, as coisas passo a passo, mas a gente espera que a torcida também cresça passo a passo, junto com o Exatamente. crescimento desse projeto. Uhum. Nunca nós vamos ter um grande projeto que não tenha uma grande torcida do lado. Exato. Então, Uhum. você, torcedor, é importantíssimo nesse momento.
Boa, doutor. Vá no Canindé. E assim, aproveitando, faça o sócio torcedor. Exato. Torcedor Exatamente. lusitano, faça. Tem que adquirir o plano do sócio torcedor. É benéfico só para você. Então, somoslusa.com.br, entra lá, faz seu plano do sócio torcedor. Porque ele vai jogar agora no Canindé. Então, agora você não tem desculpa. Faça, vamos aumentar esse número de sócios torcedores. É fundamental. Tem que nem o plano até doutor de tá graça, falando. né, Rafa? Então sócio, como é que é a produção? Sócio? Somoslusa.com, entra lá e adquira. Doutor, teve uma parceria aí do Instituto Gatorade. Ah, sim. Conta pra gente. Então, a Gatorade não tem hoje possibilidade de ser a parceira que a Nutraer é, cedendo o produto. Sim. Porque isso hoje é uma política da empresa, né? Uhum. E não é para um ou para outro, é para todos os clubes. Tá. Eles, na verdade, procuram hoje incorporar a marca de outras maneiras, não cedendo produto. A gente precisava do produto. Então, a Nutraer tem um isotônico fantástico e está suprindo a nossa necessidade plenamente. Mas a Gatorade nos ajudou. Como? Quando a gente estava fazendo a pré-temporada lá em Porto Feliz, no Sim. Centro Desportivo Brasil, a equipe de ciência da Gatorade foi nos atender e fez um teste do suor. O Caramba. que é isso? Existe hoje uma tecnologia que a Gatorade desenvolveu, que é um PET, é um adesivo que Não, é se coloca demais. no antebraço do Caramba. atleta, uma área calculada como sendo um percentual X da superfície corporal. Nós fizemos o vídeo também, né, doutor? Fizemos, Ó, exatamente. só um minutinho, doutor. Ó, quem não viu todas essas entrevistas, esses vídeos que estão maravilhosos que o doutor está falando, todas as parcerias, tudo, tá tudo lá no YouTube, nas redes sociais. É só você entrar Português Oficial no Instagram. Olha lá, no Facebook também, tá tudo lá, as entrevistas bonitinho, todas as matérias, ó. Bom, né, Perfeito, doutor? Ó, muito bem perfeito. lembrado. E aí, nesse exame, nesse teste, foi calculado pelo recurso tecnológico desse adesivo quanto cada atleta produz de suor por minuto. Caramba. Você tem um sistema de microtúbulos dentro desse PET que mensura quanto aquela área está produzindo de suor. Como ela representa, vamos supor, 1% da superfície corporal, você multiplica por 100 o que foi produzido naquela área e você tem a quantidade total de suor produzido pelo atleta, digamos, por 45 minutos ou por hora, como você quiser. E isso mostra que existem enormes diferenças de atleta para atleta. Todo mundo já ouviu falar isso. Tem atleta que fala, poxa, eu perco 4 quilos por jogo, né? O outro, pô, mas será que eu corro menos porque eu perco só 2? O do organismo. Não né, é doutor? isso, Até é mesmo a gente, a né? densidade Nós, de glândulas humanos sudoríparas. normais. Quer dizer, você tem por superfície também enorme diferença do número de glândulas produtoras de suor numa determinada área de um indivíduo para outro. Então, você tem, com essa informação, a possibilidade de individualizar a hidratação. Então, você sabe, bom, quando chega no intervalo, eu sei que o atleta A deve ter perdido ali 1,5 litro ou 2 litros, então ele tem a E reposição tem que repor. proporcional àquilo que ele perdeu. Cada um repor o que E mais, perdeu. Que legal. O adesivo, ele mede também a quantidade de sódio que tem no suor, que é o sal, né? Sim. Sódio. E mede por coloração diferente. E a tecnologia ela é tão fantástica que aí você chega e lê como se fosse a leitura de um QR Code com o celular. Caraca. Então, o programa, o aplicativo do celular da Gatorade, ele lê e vê quanto você tem de suor pela cor que ficou o suor, com mais ou com menos sódio. E isso também é importante, porque todo mundo sempre fala, né, de cãibra, né? Sim. A cãibra virou até uma coisa, um erro consagrado pelo uso, a ideia de que é perda de potássio. É. Né? Come banana. Lembra do banana? É. Não é a banana que vai dar o que Você você comeu precisa um caminhão para de banana. evitar cãibra. Na verdade, é a laranja. Ai, mentira. Eu Que fui a laranja- enganada a vida Ah, não inteira. acredito.
Ainda bem que eu não como Mãe, banana. Você mãe, sabe você que fez essa- eu comer banana. Você sabe que essa cultura é curiosa, porque olha como tem coisas que são culturais e que tem sempre uma razão de ser. Vocês certamente não vivenciaram, sabe? Porque vocês são muito mais novos que eu. Obrigada. Mas eu, Nossa, cabelinho branco aqui. eu cara. vivenciei ainda a Hum. época que o atleta chupava laranja no intervalo. O que se servia no intervalo? No vestiário Gente, eu da lembro década disso. de 70. Não, você não lembra não, Não, tá? não lembra não, tá? Já Foi não é ontem, da encarnação, sua Não, época. gente. lembra. Não Fala é que da mesmo sua se lembrar, época. fala que não lembra. É. Tá? Me entrega, não. E até existia uma forma de falar quando o cara era novo ainda, que ainda ia amadurecer. Falava, você vai ter que ainda que chupar Muita laranja. Olha, é daí que vem esse ditado, então. É disso aí. Caramba. E era correto, porque a laranja que é mais rica exatamente em sódio para poder prover aquilo que vai ser necessário Necessário. repor. Porque você não perde potássio pelo suor, você perde sódio. Esse é o ponto. Ah, gente. Tá vendo? Agora, tá É vendo, que no mãe? Você me mínimo, enganou. Agora, algum... agora eu fico louca por banana, engorda Não, e não tem banana- potássio. A banana tem suas propriedades, claro, né? Ela tem propriedades, claro, é um alimento importante. Você também precisa de potássio, mas não é o alimento para prevenir cãibra. É errado isso, né? Caramba. Até o nosso grande tenista, Gustavo Kirten, né? Comia banana, né? E Olha lá, ele você foi enganado. Foi enganada, Gustavo. eu não sei quem foi que falou Por isso para que ele comer gemia. banana. Pronto, tá explicado. Não, gente. Por isso que ele gemia jogando tênis, tá explicado. Pois Poxa. é. Mas é isso. Então, esse teste, ele dá a ideia de quanto de sódio cada atleta perde, além de dar a ideia de quanto de líquido ele perde, né? E foi o que a Gatorade, esse teste custaria caríssimo fazer, Olha. certo? Vocês imaginam o que tem por trás de uma tecnologia dessa. Acredito que O senhor precisa de voluntários? Só clubes. Eu também faço. E a Gatorade fez em função, logicamente, do interesse científico que sempre existe, Sim. né? E do vínculo que a gente tinha, porque eu fui consultor da Gatorade durante 8 anos lá, Que legal. alguns doutor. anos atrás. Nossa. É. Então, a gente sempre faz amizades, né? Então, essas amizades a gente consegue aí transformar, graças a Deus, hoje em recursos. Exato. Tá, eu digo que esses bastidores que muitos dos torcedores não sabem, é que você já vê quem que sai na frente, né, doutor, do seu adversário. Se você faz, o seu adversário não faz, essas coisas que acontecem nos bastidores, esses testes que o senhor falou, é um passinho a mais que a gente está dando que vai refletir dentro de campo. E Exatamente. muitas vezes o torcedor só olha o jogo ali dentro de campo. É. De novo, já falei, vou repetir. Tem que ver, é um macro do que. E tem do por que trás, só né? isso. Tem toda uma equipe que hoje realmente é composta de inúmeros profissionais que estão diariamente ali se dedicando para o bem do atleta. Exato, é o que eu falo. Futebol não é só sobre o futebol. É muito. É muita coisa, gente. É. É muita coisa. E acho que graças ao futebol também, essa parte da ciência, da medicina, acaba ajudando para levar, de repente, para outras com áreas, né, doutor? Para o certeza. dia a dia da gente. Não tenha dúvida. Eu acho que tem muita coisa que não é que descobriu, né? Mas que você constatou com o uso aplicado ao esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, né? E isso, claro, vai acabar beneficiando todo mundo que não quer alto rendimento, mas quer saúde, porque o caminho é o mesmo, é promover, potencializar a sua aptidão física, em outras palavras, é potencializar a sua saúde. Caramba. Exatamente. Doutor, uma curiosidadezinha aqui. Ah lá. Mais uma. Conta pra gente a emoção que foi no Pacaembu, Portuguesa e São Paulo. O senhor está agora representando a gente, né? A Portuguesa. Mas seu filho estava ali como adversário no jogo. mesmo? Esse encontro. Conta pra gente como foi esse encontro, essa emoção. Pois é. O meu filho é importante que se diga, né? Hoje ele está lá no São Paulo, já está há 4 ou 5 anos, se eu não me engano, já como fisiologista do São Paulo, né? E ele não chegou lá por minha influência.
porque ele foi trabalhar no Santos. Ele Uhum. ficou 8 anos no Santos, foi campeão da Libertadores no Santos. Vocês O gostam de ganhar Muricy como Libertadores, a técnico. família, hein? A família ganha muita Ou tem pé Libertadores. quente, né? É agora, ó. E aí, Fique bastante o São tempo Paulo- até a gente jogar a Libertadores, doutor. eu não vejo a hora. E o Luiz Fernando, que é o nome dele, foi procurado lá no Santos pelo pessoal do São Paulo, né? E me ligou um dia, comunicando que ele tinha sido contratado pelo São Paulo. Olha né? que demais. Eu estava nos Estados Unidos nessa Certo. época, né? E agora aconteceu exatamente esse episódio aí que a Tata lembrou, que o São Paulo foi jogar, a Portuguesa foi jogar contra o São Paulo, Isso, no no Pacaembu, Pacaembu. né? Que, aliás, tomamos um empate injusto, É. não era para ter Nossa, tomado aquele debaixo empate, de uma né? chuva. Mas a gente teve essa oportunidade de eu jogar contra ele, na retaguarda, né? Aham. É. E aí até o pessoal nosso lá promoveu uma troca de camisas aí que que foi legal, doutor. documentada. Eu dei uma camisa da Portuguesa para ele deu uma camisa do São Paulo para mim. Ah, de pai para filho, né? Ah, Legal, que né? gostoso. Agora a hein? gente Foi um arrasta o filho momento também. que eu precisei me segurar ali, porque foi muito, muito Quem é melhor, forte. o senhor ou o filho? Ele vai falar que é o filho, né? Não, é ele, pô. Não, eu não vou me Eu vou- comparar. O senhor com ensinou ele, muito bem pro filho. também, Pronto, também. não é? Mas ele tem o mérito dele, Exatamente. sem dúvida nenhuma. Puxou o pai. É. É. E Bom, tem mais um tempinho? Tem, Tem, o tempo que tem, o senhor tem. quiser. Eu estava O senhor que contando manda. aí que tem, a gente sempre busca informação que o conhecimento científico oferece e que muitas vezes até quem está no dia a dia do futebol não tem tempo de buscar. Por isso que eu acho que eu sempre estimulo quem quer fazer alguma coisa nessa linha que a gente está cursando, de ser alguém que nunca deixe de estudar, porque o futebol te consome, né? exatamente. Te solicita e é apaixonante ao ponto de você, às vezes, não pensar em outra coisa. É mesmo. né? Uhum. Mas você não pode deixar de pensar no que está por trás do conhecimento ali que vai proporcionar melhora para o atleta. Né? E a história que eu mais gosto de contar da minha vivência nisso, que eu espero resgatar com a Portuguesa na Libertadores, que é ir jogar na altitude. Né? Quando se vai Esse disputar assunto é bom. Libertadores, muito provavelmente você vai disputar um jogo em altitude. Né? E a história que eu gosto de contar remete lá ao primeiro ano que o São Paulo ganhou a Libertadores, em 1992. Que aí a gente sabia que ia jogar na altitude, porque tinha um sorteio prévio, o São Paulo tinha caído num grupo, tinha 2 jogos em altitude na mesma semana. Né? Então, o Moraci Santana era o preparador físico, era um parceiro meu aí, irmão, e a gente resolveu investigar por que tinha tanto problema em relação à altitude, e principalmente porque tinham atletas que sentiam mais que os outros. Isso é uma verdade. Você constata na prática. Olha. Então, o que a gente fez? A gente montou num laboratório, na verdade, numa sala do clube, uma maneira do atleta correr numa esteira, respirando um ar que a gente mandou preparar com uma composição do ar da altitude. Caramba, Ou seja, doutor. com menos oxigênio. Nossa, que legal. E aí ele fazia um teste físico respirando o ar que vinha desse balão. Então a gente viu que de um atleta para outro tem enorme diferença no que diz respeito à perda de potencial físico pelo efeito da hipóxia, que é a diminuição do oxigênio. E aí nós fizemos para o Tele Santana um ranking do que tinha menor problema para o que tinha o maior problema pelo teste que a gente fez. E ele escalou em cima disso? E ele fez uma escalação, fazendo um esquema tático que ele, digamos assim, dedicou mais, digamos, responsabilidade física àqueles atletas que estavam com o melhor ranking. E nós demos tanta sorte que já no primeiro jogo que nós fomos jogar na Bolívia, né, nós ganhamos de 3-0
E quem fez os 3 gols foi o Palinha, que era o primeiro do ranking. Olha como o estudo é então, fundamental. isso que eu ia falar. Caramba, você hein, vê? doutor? É O senhor é fera gênio. demais, hein, É doutor? gênio. E tem um Caramba. episódio engraçadíssimo nessa viagem. Porque Ai, adoro É. essa parte. Essa parte é esse é bom, esse é comigo. bom. É. Ó, produção, Porque- segura aí, vai. Segura aí dá só um mais, pouquinho. Dá mais um tempo A pra gente nós. tá, aí. ó, rapidinho, quem rapidinho. tá preocupado não está preocupado. É. Então deixa a gente Então conversar. já vai. a gente saber das E histórias. a gente tinha um elenco lá com uma diversificação muito grande de atletas. E tinha um jogador que era icônico, que era o Macedo. Opa. Você lembra? Ai, já tava esperando talvez, nomes, do que eu gosto de Macedo, nome. que era um jogador importante, né? Mas, digamos assim, era muito simplório, né? Muito suscetível até, digamos assim, a influências externas. Então, quando nós fomos lá para a Bolívia, antes eu fiz uma palestra explicando o que era altitude. Ninguém sabia naquela época, pô, em 92. Sim. Então eu falei, olha, não vou dizer para vocês que não vai acontecer nada, tá? Vai. Você pode sentir uma dor de cabeça, Sim. pode sentir uma tontura, tal, mas vocês são atletas muito bem preparados, saudáveis. Não vai acontecer nada demais. Então vai para o pau. Não vai ficar Pensa se besteira. intimidando pelo efeito da altitude, né? Certo. Bom, todo mundo ouviu, não sei o quê. Aí nós fizemos uma viagem que tinha uma escala em Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra é Bolívia, né? Mas tem 400 metros de altitude. São Paulo tem 800. É, Então, não tem altitude nenhuma. Né? nenhuma. Descemos lá para fazer uma escala. Aí eu vejo um movimento assim na área lá de espera, né? da escala. Todo mundo correndo para um lado. Eu falei, o que foi? Macedo. Como assim? Vai lá, que o Macedo está passando mal. Ah. Aí cheguei lá, estava o Macedo sentado no chão, né? E o seu Hélio, que era o massagista, com uma toalha, abanando o Macedo. Abanando. Aí o Macedo, o que aconteceu? Ah, doutor, é aquilo que você falou, para mim já começou. Ah, Já não. tô tontura, náusea, estou sentindo mal. Preciso aqui, Caramba. alguma coisa, preciso tomar alguma coisa, que eu estou me sentindo mal. Falei, Macedo, você está na Bolívia, mas aqui não tem altitude. Aqui é mais baixo que São Paulo. Literalmente, nós descemos para chegar aqui. Então, você não pode estar sentindo efeito, porque aqui não tem altitude nenhuma. Aí ele já Psicológico. virou o mico, já deram um tapa na Óbvio. cabeça dele na hora ali. Falei, levanta aí, cara, para com isso, não sei o quê. Virou o mico, né? Muito bem, só que aí nós fomos para La Paz, né? Aliás, não, fomos para Oruro, que é mais Oruro, alto mais que La alto Paz, ainda. 3.800 metros. Aí já com o massagista com cilindro de oxigênio no banco, tal, toda aquela preparação para enfrentar. E foi o jogo que o Palinha fez os 3 gols lá. Nesse daí. O Macedo não entrou jogando, ele estava no banco. No segundo tempo, o Tele Santana resolveu pôr o Macedo no jogo. Apesar da gente ter alertado, falar, olha, quando você entra, administra os primeiros 5 minutos para dar uma acomodada, Acostumar? depois vai melhorando. Tá. Tudo bem, mas ele, na hora que entrou, ele resolveu provar, porque ele tinha tido aquele episódio lá que ele viu. A zoeira, né? Então falou, não, agora é comigo. Né? Saiu com Ele Olha o ser recebeu humano. um lançamento, ele saiu que nem uma seta. Assim, deu um pique de uns 30 metros, mais ou menos, mas numa velocidade absurda. Cruzou a bola, o Palinha fez o gol, E mas ele cambalhou e caiu. Morreu? Gastou Sai todo o o ar seu ali. Hélio, Que isso, o gente? seu Hélio, que era o massagista que era encarregado do cilindro de oxigênio, junto com o médico, que na época era o doutor Eldio, que estava no banco lá, saem os dois para atender o Macedo. Só que o Macedo caiu fora do campo, ele foi na linha de fundo e caiu. Então, não parou o jogo, né? Putz. Então ia dar saída, deu o Macedo caído lá. Aí sai o seu Hélio e o médico para atravessar, não, porque não podia atravessar o campo, eles tiveram que ir por trás Dar do a gol, volta. dar a volta. E o seu Hélio, coitado, já tinha, na época, mais de 60 anos.
E ele saiu no começo Jovem. com o cilindro de oxigênio, Meu Deus. correndo, né? Quem usou esse cilindro na hora que Foi- chegou lá? Foi diminuindo a velocidade e todo mundo acompanhando o seu Hélio lá, fazendo o Caramba. percurso para atender o Macedo. Só que correndo ele passou a andar, de andar ele passou a cambalear. Ele... Aí Meu chegou uma hora ele Deus. sentou e ligou o oxigênio nele. Pra ele. E o outro morrendo. Olha, Macedo caído lá. Meu Deus. Aí acabou o jogo, ganhamos de 3 a 3 a 0. Eu falei, Macedo, você foi de uma didática fantástica nessa viagem. Porque você mostrou, na prática, todos os problemas da altitude. Primeiro, o efeito subjetivo. Ou seja, Psicológico, né? você sentiu falta de ar porque sabia que ia para um lugar de altitude e não tinha altitude. E segundo, você mostrou o efeito físico, onde você deu Olha, pique daquele tamanho Caramba. e desmaiou lá. mas olha pra você ter uma noção, Hum. a gente, como já tem o bullying, né? Nessa época, Exatamente. era um bullying. Fizeram. Bullying. Ele poderia ter morrido. E foi por isso que ele saiu feito Ah um lá. maluco. Ele Tá falou, vendo? agora eu vou Olha. provar que eu sou bom. Olha o perigo. Olha. Perigo. Doutor, o senhor é a favor ou contra jogar na por isso que altitude? eu... Porque há muita discussão em relação a esse assunto. Eu, às vezes, tenho uma opinião, mas, assim, eu nunca fui Mas por um país que tenha tudo isso de altitude. Uhum. Muita gente, às vezes, fala que é balela do jogador, que joga na Não, altitude, que não não. muda nada. não. É perigoso, não é perigoso? O senhor é a favor, é contra? perigoso para quem tem, eventualmente, um problema cardíaco, um problema pulmonar, um indivíduo que tem alguma limitação do sistema de transporte de Certo. oxigênio. E para esse indivíduo é perigoso. Agora, para o indivíduo saudável, vai sentir mal. Vai ter o chamado mal das alturas, que são todos certos. Mas não corre risco de vida. Para o indivíduo saudável, Não. não. Tá. Agora, o problema é, às vezes, você não saber se você é saudável. Se você tá assim. Para o atleta não vai isso que acontecer, vai porque ter é um que ter cara dois bem avaliado. episódios, que eu já tô querendo fazer um monte de pergunta aqui. Mas é isso. E essa história, para mim, foi uma das histórias mais Marcante. icônicas aí que eu vivenciei. Ai, já tem uma Caramba. pergunta aqui, E mas... se nós formos jogar com a luz na Chato. altitude, nós vamos fazer esse teste. Vamos fazer nos esse teste, jogadores doutor. Vai aí. fazer É esse teste. chato. Boa. Diretor chato. Já faz o Porque eu teste só- também com eu a só quero- equipe aqui. Eu só quero Já fazer um monte de passamos do horário do pergunta. diretor. Não. Que o atleta que tem que aproveitar. acaba falecendo. Não, eu queria falar de coisa, tem que ter 2 segundos. Um Pode segundo. fazer, pode fazer. Pode fazer. Porque existe, o senhor Liberou, acabou de liberou. falar, né? Só essa pergunta, tá, diretor? Tipo, existem, infelizmente, algumas tragédias que aconteceram. Sim. Como que o atleta, ele não faz vários exames porque ele Faz. tem um problema que ele não sabe, não é Não, possível. toda vez que alguém teve um episódio desse morte súbita, né, Certo. nós tivemos um caso aí. Do todo mundo Serginho? lembra, Serginho, eu estava lá. Eu ia perguntar isso pro senhor. Se o senhor estava no então. caso do Tava. Serginho. O Serginho tinha uma miocardiopatia, ele era um cardíaco. Mas ele não sabia, doutor? Olha, Então, é complicado. Eu, infelizmente, não posso contar os detalhes. Ah lá, eu falei sei que eu não estava dele. errada. Não é tranquilo. possível. Ele tinha, sim, um problema cardíaco, né? Talvez com uma gravidade subestimada, né? Ou seja, era mais sério do que o exame apontou. Certo. E todo atleta que teve morte súbita pode ter certeza que ele tem por trás uma doença não diagnosticada ou subestimada na sua gravidade. Uhum. Então, basicamente é isso. É. Então eu não estou errada. Os pensamentos batem. Estamos chegando. O exercício não mata. É isso que eu Exatamente. Bom, bem falado, Uhum. doutor. O exercício é um gatilho para disparar uma doença que está ali não identificada. Meu Deus, é mais uma polêmica. Vai ter que voltar. Vai ter que ter Vai episódio. ter que voltar. Vai ter episódio 2, dois. certeza. Nossa, sensacional, doutor. Olha, Sensacional. e assim, me deu ainda mais ansiedade pro início do Campeonato Então, Brasileiro gente, da Série D. Estamos com o Einstein. Olha, E vamos, torcida, vamos no jogo, Ó, torcida. eu ia pedir para o doutor falar algumas palavras para a torcida, mas ele já está falando. Doutor, pode aí, fala mais um pouquinho. Manda um recado para a recado torcida. Não, é isso. torcedor, Eu acho doutor. que, olha, com todo esforço, não sou eu que estou sozinho lá, tem muita gente fazendo esforço. Então, entendam que o papel da SAF realmente precisa ser reconhecido, né? Não é dizer que a gente é melhor que ninguém, mas nós estamos lá trabalhando muito. Todo mundo está trabalhando muito em prol da Lusa.
E agora a gente espera a participação da torcida nisso aí. Vamos junto, nós precisamos da torcida, senão nós não vamos chegar aonde a gente precisa chegar com a velocidade que todo mundo quer. Exatamente, até porque nós chegamos até aqui por vocês, por causa de vocês. Se não fosse Exatamente. vocês, a SAF não estaria aqui. Não É bem mesmo? isso. É bem isso. E um trabalho sério, né? O doutor tá falando, né? Que a SAF tá aí, né? Melhor nem pior, tá trabalhando. E o que a gente pode acompanhar que é um trabalho sério. Muito Torcedor, sério. é um trabalho muito sério. Um trabalho profissional que eu acho que nunca houve na Portuguesa. Então, vamos dar crédito. Como? Vamos ao Canidé. Vamos lotar nosso estádio, já que a gente vai jogar no Canidé a Série D, então vamos lotar ele, que aí depois ele entra em reforma e vai saber quando que a gente, né, vai demorar um Não. tempinho até a gente voltar, E mas quando voltar, vamos curtir. Vamos Vamos curtir o novo, curtir, vamos exato, curtir, doutor. vamos curtir. eu tô bem feliz de verdade, Tô tá? Tô muito. bem ansioso e eu tô numa expectativa agora, porque assim, por tudo que o doutor contou aqui pra gente do off, que a gente gosta do off, a gente gosta gosta do dos off. bastidores, e o senhor contou muita coisa bacana, doutor, dos bastidores que estão acontecendo hoje na Portuguesa, que a gente não via ou talvez não tinha acesso a essas informações, e o senhor pode vir aqui no LusaCast passar essas informações para o torcedor. Então, o torcedor que está acompanhando a gente, certeza que acho que vai ficar como eu, mais ansioso e esperançoso por todo esse trabalho que está sendo feito em volta. E o senhor fala que não é o senhor sozinho, mas muita responsabilidade do senhor pelo que a gente pôde acompanhar hoje aqui. E a gente agradece Trazendo muito. Eu parcerias. que agradeço. Obrigado Muito. mesmo, doutor. Obrigada de coração, obrigado por tudo que está fazendo pra gente, obrigado de ter recebido esse convite com todo amor e carinho, veio aqui de longe e Mas veio foi um curtir a prazer. gente. Muito obrigado, viu, doutor? Foi demais. Obrigado. Foi demais. Lembrando, pessoal que está assistindo, já é inscrito no canal da Lusa TV? Se inscreve no canal da Lusa TV, que é o canal oficial da Portuguesa no YouTube. Então se inscreve aí na Lusa TV, ativa o sininho, que aí lembra quando tem vídeo novo, e vai ter vários vídeos novos. Então você ativa o sininho que já vai te avisar quando tem vídeo novo. E não custa nada dar aquele likezinho maroto, que fortalece demais, e pra você não custa nada. E pra gente fortalece demais, né, Tá? E corre lá e vê os vídeos do doutor que tá lá no Instagram, viu? Canal oficial, tudo no canal oficial do YouTube, Lusa TV, e também no Instagram da Portuguesa Oficial. Vai lá e veja. Ó, se você não for ver, você vai se arrepender. Boa! Valeu! Um beijo no coração de vocês, doutor. Muito Obrigado, obrigada. doutor. Valeu, Beijo. Tá, mais uma. Fiquem É com nóis. Deus, Rafinha. Beijo. Tamo junto. Beijo. Beijo, fiquem com Deus. Até o Canidé! Aqui.